Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui de volta e nós estaremos trazendo para você uma breve aula sobre angelologia ou angelologia, que tem o mesmo sentido, ou seja, estudo sobre anjos. Então, angelologia, angelo, a palavra angelo significa do grego anjo, e logia ou logia, como alguns entendem, significa estudo. Então, parafraseando, nós temos aí o estudo dos anjos, ok? Isso é no contexto do idioma grego, né? Angelologia, do grego ângelo, e logia, estudo, ok? Antes de tudo, já iniciando, né, apresentando a você essa matéria de angelologia, estamos aqui para trazer a você uma introdutória, não é, uma cosmovisão a respeito do estudo sobre os anjos, a pedido do nosso pastor Fernando, que para mim é uma honra poder estar aqui dando continuidade, porque na verdade nós vamos dar continuidade ao que já foi falado. Inclusive, sábado agora a prova já, não é? Já é a avaliação, e eu vou ser bem claro, bem sucinto nas minhas palavras. Esse vídeo é justamente para aqueles que não puderam entrar na aula, né, que nós tivemos através do aplicativo Google Meet, mas você tem liberdade agora de, através desse vídeo aula, estar recebendo as informações que você não pôde receber por não poder entrar na aula por força maior. Muito bem, este amigo que vos fala, o pastor Sérgio, você já me conhece. O seminário que estamos aqui trazendo é o seminário Otimiza Cetesa, seminário onde tem por pastor presidente o pastor e professor Fernando, né? Ele é o diretor deste seminário, e nós estamos aqui no curso de bacharel em teologia, ok? Trazendo a matéria de angelologia. Como já dissemos, é o estudo que trata a respeito dos anjos, ou a ciência que estuda a respeito do ser criado por Deus, chamado anjos, seres espirituais, seres celestiais. Então, etimologicamente, a palavra angelologia, do grego, nós temos aqui do grego, ângelo, do grego ângelo, nós temos anjo, certo? Essa palavrinha ângelo significa anjo, do grego, e logia ou logia, estudo, ok? Estudo. Então, somando essas duas palavras, fazendo a junção das duas palavras, nós temos estudo dos anjos. Mas ainda do hebraico, no hebraico nós temos ainda aqui, no hebraico, nós temos ainda aqui o significado para anjo do hebraico é malak, ok? Então, malak é a expressão hebraica para anjo, ok? Então, nós temos esse significado do hebraico malak para anjo. Então, anjo, malak. Ainda há um termo para anjo, no sentido do idioma hebraico, que no hebraico anjo é malak, então malak também significa mensageiro. Quando a gente fala de malak, a gente lembra logo do profeta Malaquias, né? O último profeta do Antigo Testamento, né? Então, nós vamos observar no sentido dos profetas, né? Quando eu falo o último profeta do Antigo Testamento, eu estou falando não da última voz profética, eu estou falando do último escritor dos livros, que foi Malaquias, o autor do livro do Antigo Testamento, ok? Porque a última voz profética foi a de João Batista, ok? Então isso é bom
vou fazer essa observação aqui. A última voz profética foi a de João Batista, quando iniciou-se então a chegada da nova aliança na pessoa do Senhor Jesus. Então, muito bem, nós podemos dar continuidade. Você está em suas mãos aí com essa apostila, né, passada pelo nosso pastor e professor Fernando. E o primeiro ponto que foi abordado na apostila foi sobre o significado de angelologia. Isso aqui nós já passamos para vocês, do grego ângelo, que significa anjo, e logia, estudo dos anjos, do hebraico malak, ou que significa mensageiro, e o mesmo malak também significa anjo, ok? Então, nesse sentido, nós temos para o idioma grego anjo, nós temos hebraico também malak e ângelo, ok? Então, nós vamos entrar agora nesse segundo ponto, a criação dos anjos, ok? Uma observação importante aqui, antes de entrarmos propriamente nesse segundo ponto, é que no contexto de filhos, nós podemos arrogar que existe 4 classes para trazer uma conotação. Porque, na verdade, os anjos de Deus, o ser humano que foi criado, a pessoa bendita do Senhor Jesus, que é o Filho único e unigênito e primogênito de Deus, né? Então, filhos tem nós vamos trazer algumas conotações para essa expressão filhos, tá certo? Inclusive está aqui na apostila, eu não quero fugir dos pontos que o nosso professor e pastor deixou para passar para vocês. Então, Deus possui 5 tipos de filhos, ok? Segundo a apostila, segundo o conceito dado nesse termo, de que Deus possui 5 tipos de filhos. O primeiro tipo, a primeira classe de filhos é exatamente filhos por geração, ok? Então, em que sentido? Por exemplo, Deus, ele na verdade só tem um único filho gerado. Esse único filho que Deus gerou foi Jesus, ok? Então, por geração, na classe de filhos gerados por Deus, certo? Nós temos o Senhor Jesus. Em que sentido? No sentido de que Jesus não herdou a perpetuação do casal José e Maria. Ou seja, Jesus não foi obra de um relacionamento conjugal de José com Maria. Então, Jesus é o único ser que se manifestou, gerado pelo próprio Espírito de Deus. Okay? Não houve intervenção de homem, não houve intervenção do homem. E aí nós vamos entender, né, que também o pecado não entrou nessa concepção milagrosa, podemos chamar assim, porque a concepção de Jesus como Filho de Deus foi uma concepção milagrosa, porque foi uma obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, nesse sentido, Deus ele só tem um único filho gerado por ele mesmo, pelo seu próprio Espírito, ok? Então, nós temos como tipos de filhos, a primeira classe, gerados, que nós vamos arrogar apenas à pessoa de Jesus, como filho de Deus, Lucas 2:7. Nós temos como, na segunda classe de filhos, os filhos por eleição, que está arrogado à nação de Israel. Deus elegeu o povo de Israel e tomou eles como filhos, ou seja, como aqueles que lhe pertencem, que lhe são seus. Então, nesse sentido, filhos têm essa conotação na pessoa da nação de Israel. E aí nós temos referência, número 23, versículo 9. Eu não vou estar lendo aqui porque a gente, se for ler, a gente vai tomar muito tempo. Então tem muita coisa aqui que eu não vou estar lendo. Eu vou trazer o miolo do assunto para que você possa ter uma compreensão básica, e os detalhes você em casa vai precisar ler
para compreender alguns detalhes que são importantes para a compreensão. Mas o básico da sua compreensão é o que eu estou passando aqui agora, ok? Então nós temos a terceira classe de filhos, chamados filhos, que é a classe de filhos por formação. Formação por quê? Porque nós somos, Adão, no caso, que é o nosso representante na formação e da criação do homem. Adão é o nosso representante, assim como Adão foi formado do pó da terra, nós também fomos formados do pó da terra, e temos como representante Adão. Então, nesse sentido, nós somos filhos por formação, ok? Formados do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós somos filhos agora, na quarta classe de filiação, nós somos filhos por adoção. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. Ou seja, Deus nos aceitou, nos adotou como filhos dele. Então, essa aceitação é uma adoção de filhos. E, em quinto lugar, nós temos agora a filiação por criação. Nesse contexto, quem vai entrar aí são os anjos que foram criados por Deus e para Deus, ok? Porque eles servem a Deus, foram criados com o propósito de servir ao Eterno. Colossenses 1:16, ok? Então, os anjos, nesse contexto de criação, eles também são filhos de Deus, numa condição original, visto que Deus os criou, separado e distinto das outras criaturas. Por que separado e distinto das outras criaturas? Porque eles são espíritos, eles não têm corpo humano como eu e você. Eles são espíritos ministradores que ministram diante de Deus. O que é ministrar? É servir, ok? É servir. Então nós já podemos passar aqui para o segundo ponto, a criação dos anjos. Então, nós temos como a criação dos anjos algo muito importante. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que a conotação de céu aqui, céu, né, ela tem duas conotações. Ela fala de firmamento, né? Está falando de firmamento, sim, ok? Deus criou o céu, firmamento, né? Mas está falando também das coisas celestiais, certo? Ou seja, da criação celestial. Tudo que Deus criou lá em cima, acima da terra, né? No mundo invisível que a gente desconhece, né? E que às vezes muito pouco conseguimos enxergar olho nu. Então, tudo isso aqui foi criado primeiro. Então, o céu tem uma conotação de uma criação primária. Primeiro, Deus criou as coisas lá do alto, as coisas de cima. E nesse contexto de céu, nós podemos colocar também a criação dos anjos. Então, o que é que nós aprendemos aí? Nós aprendemos aí que os anjos foram criados antes da queda. Antes do homem pecar, os anjos já existiam, certo? Só que há um detalhe muito importante aí para não podemos esquecer. A gente não cometer erros. O pastor e professor Fernando está sempre frisando aqui uma frase que eu gosto muito dela, né? Que é essa frase que fala: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. E Jesus citou ela muito forte para que a gente não pudesse cometer nenhum erro, ok? Então, errar por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, nesse sentido, nós não podemos cometer erros. Os anjos foram criados primeiro, ok? Primeiro do que o homem, primeiro do que a terra, primeiro do que a natureza, primeiro do que as coisas aqui de baixo. Primeiro, os céus. Então, nesse contexto de criação dos céus, os anjos estão inseridos, ok? Só que detalhes, os anjos não são pré-existentes, ou seja, eles não existiam antes da criação de Deus. Eles foram criados por Deus e para Deus, ok? Eles não são eternos, ou seja,
eles não são criaturas que não podem deixar de existir, ok? Eles podem deixar de existir se Deus assim quiser, porque quem tem o poder de trazer a existência não é o anjo, mas o próprio Deus. Terceiro, eles não se autocriaram. Os anjos foram criados. Eles não se autocriaram, eles foram criados por Deus. Tá certo? Então, em Colossenses 1:16, nós vamos perceber isso aí, que inclusive, na criação dos anjos, Jesus estava lá também como um criador desse anjo, ok? Em Colossenses 1:16 você pode averiguar essa passagem aí. Muito bem, vamos agora para o terceiro ponto, a natureza dos anjos. No Antigo Testamento o salmista chama de espíritos ministradores. Fazes teus anjos ventos, espíritos, e a teus ministros labaredas de fogo. Salmo 104, versículo 4. Eles são espíritos ministradores de Deus. Eles não têm corpo como eu e você, nós já falamos isso agora há pouco, tá certo? São criaturas especiais, diferentes de mim, diferentes de você, criados com uma capacidade muito maior de inteligência do que eu e do que você, ok? Então, eles não podemos subestimar os anjos, porque eles foram criados um pouco maior do que nós. Está escrito assim, ok? Então, existe, em relação à natureza dos anjos, existe diferenças que contraria a natureza do ser humano, ok? A sua natureza, ela não é igual à nossa natureza, embora nós também somos corpo, alma e espírito. Mas o fato dos anjos não terem corpo significa que eles não são sujeitos à natureza caída que nós somos. Eles não estão sujeitos ao pecado, à tentação, não no contexto da natureza que nós temos, ok? Porque a natureza caída que nós temos foi herdada de Adão justamente porque nós fomos formados como Adão foi formado, ok? Nós não fomos criados como os anjos foram criados. Então essa observação é importante. Por esse motivo, os anjos não são sujeitos à sua natureza, o seu ser não está sujeito ao pecado, não nesse contexto, ok? Porque nós vamos ver que os anjos chegaram a pecar, né? Por isso que eu estou falando que não estão sujeitos a pecar, não nesse contexto, né, de formação, porque são espíritos e não têm corpo, ok? É uma criatura espiritual sem corpo físico e também são assexuados. O que é um ser assexuado? Eles não têm sexo. Eles não têm sexo. Não existe anja, existe anjo. E detalhe, toda vez que se manifestava um anjo no Antigo Testamento ou no Novo, não aparecia um homem na personagem de uma mulher. Não, só apareceu o anjo com o personagem de um ser homem, masculino. E isso é visível, é claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, eles são assexuados porque não têm sexo. E detalhe, se não tem sexo, não reproduzem, ok? Não reproduzem. E, segundo Jesus falou, eles nem se casam e nem se dão em casamento, ok? Então, isso é muito importante entender. Nós vamos agora para o quarto ponto, o caráter dos anjos. O caráter dos anjos. Eles são santos, ok? Eles são santos, eles são fiéis a Deus, eles são tementes a Deus, mas difere do comportamento. O caráter, ele se difere do seu comportamento, né? Nós temos aqui, as Escrituras nos dão a entender que antes da queda dos anjos, em um passado remoto, eles eram santos,
apenas no seu caráter, mas não eram no seu ser. Quando se fala de não era no seu ser, está falando que eles podiam mudar de comportamento, ok? Eles podiam mudar de comportamento como um dia mudou, ok? Exemplo, nós amamos a Deus hoje, mas amanhã podemos mudar de comportamento, ok? Assim como nós fomos criados com livre vontade, os anjos também, nesse sentido, eles foram criados por livre vontade, certo? Nesse contexto, eles têm livre-arbítrio também. Por isso que eles mudaram o comportamento. Eles não foram criados como robôs de Deus. Deus não tinha lá em cima uma maquininha e ficava controlando eles, não. Eles foram obedientes até que um dia rebelaram-se contra Deus. Okay? Então, nesse contexto, o seu caráter difere do seu ser. Okay? Foram criados santos, eram fiéis a Deus, mas no seu comportamento diferiam nesse sentido aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você observar, nenhuma criação de Deus foi criada sem ter a liberdade de decidir, de escolher. Ou seja, veja que os anjos, eles são espíritos, eles não têm o corpo como eu e você, mas eles pensam, eles são inteligentes, eles raciocinam, não é? Eles entendem, eles conhecem, são conhecedores dos acontecimentos do presente e conhecem os projetos de Deus sobre a humanidade. Lembra quando o anjo Gabriel veio trazer a notícia a Maria? Que foi que ele falou? Eis que nascerá de ti o Salvador do mundo. Veja que ele disse. Ele sabia que quem iria nascer no ventre de Maria era o Salvador do mundo. Então eles conhecem o plano e o propósito de Deus para a humanidade. Eles só não são oniscientes. Eles não conhecem a minha mente. Eles não conhecem o seu coração. Ok? Mas eles conhecem o plano de Deus. Ou seja, são conhecedores da verdade. Então não podemos de forma nenhuma omitir essa verdade sobre os anjos, ok? Muito bem, nós vamos ver agora, quinto ponto, o número de anjos. O número de anjos, eles são incontáveis, né? Eles são incontáveis, inclusive, eu propositadamente fiz umas perguntas aqui com respostas justamente para clarear o meu e o seu raciocínio, tá certo? Por exemplo, os anjos têm filhos? Não. Em Marcos 12, 25, porque são assexuados. Foram criados antes ou depois do homem? Antes da criação da terra. Nós já falamos isso aqui. Qual a natureza dos anjos? Seres criados e não humanos glorificados. Eles são seres criados. Em Mateus 22, versículo 30, Jesus vai falar sobre esses anjos quando os saduceus estão ali interrogando ele, né, sobre se lá no céu se dá em casamento. Aí Jesus vai falar, e você já conhece esse texto, que no céu nem se dá em casamento e nem se casa. Nós seremos semelhantes aos anjos do céu. Escute, detalhe, Jesus não disse que nós seríamos anjos. Jesus disse que nós seríamos semelhantes aos anjos. Mas ele não foi objetivo no texto de dizer, vocês serão anjos, não. Ele disse semelhança, né? Ele falou de semelhança, né? Tem característica, né? Ele usou uma linguagem de metáfora, semelhança, uma característica dos anjos. Assim como os anjos não se dão em casamento, nós também não vamos dar em casamento. Assim como os anjos não têm sexo, nós também não teremos sexo, porque seremos espíritos glorificados, ok?
Então Jesus não disse que nós seríamos anjos. Tem gente dizendo por aí que nós vamos ser anjos no céu. Não, Senhor. Nós seremos semelhantes aos anjos. Não esqueça desse ponto que é importante. Então, são carnais não no contexto de corpo, não no contexto de ter corpo, ok? Eles não são carnais porque são espirituais, no contexto de ser espírito, ok? Qual é a quantidade? E aí podemos dizer também que eles não são carnais no contexto de natureza, porque eles não têm a natureza humana que nós temos. Nós só herdamos essa natureza de Adão caída por causa do corpo que nós temos. Então, nessa carne, nesse corpo existe maldade, existe malícia, coisa que os anjos não têm. Ok? Qual a quantidade de anjos? Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, você vai perceber que o texto vai dizer que há milhões e milhões e milhares de anjos. Não existe uma enumeração objetiva, certo? Não existe, só temos probabilidade de que há inúmeros e milhões e milhares e milhares de anjos. Isso aí eu lhe dou certeza porque a Bíblia vai falar isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Eles têm personalidade própria. Sim, sim. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, Lucas 11, 26. Eles falam, eles sentem, eles comunicam, eles se relacionam no sentido de comunicação, certo? Eles trabalham em favor da igreja, ok? Eles conhecem a mim, conhecem você pelo nome. Lembra quando ele veio trazer a notícia para Daniel? Lá no capítulo 9, né? E capítulo 10 de Daniel. Disse, Daniel, tu és homem muito amado de Deus. Eu vim trazer resposta para ti. Né? Lembra? Então ele soube quem era Daniel. Ele não chegou sem saber quem era Daniel. Então os anjos, quando são enviados na direção de alguém para proteger, para guardar, para levar uma mensagem, naquela época eles já conheciam as pessoas, sim. Nós somos conhecidos dos anjos, viu? Fique sabendo disso. O que eles não sabem é o que eu penso, o que você pensa, nem o que está no teu coração. Eles não são oniscientes e eles também não têm todo o poder. Eles são anjos que exercem um poder limitado para exercer suas funções ministeriais no contexto celestial. Ok? Então, nesse contexto, eles têm poder sim, certo? Mas não todo o poder. O único que tem todo o poder chama-se Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Isso aí nós vamos ver. Eles sabem escolher o certo e o errado. Eles têm compreensão disso. Eles sabem fazer decisão do certo e sabem discernir também o que é errado. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, você vai ver isso aí. Tá certo? Ajudam as pessoas. Salmo 34, versículo 7, né? Vai dizer que o Senhor, os anjos acampam-se ao redor daqueles que o amam e os protegem. Tá certo? Então, estão a serviço de Deus, nos conhecem pelo nome, já falei isso aqui. E aí vem algumas características dos anjos. Eles possuem grande poder, né? Por exemplo, você sabe quantas toneladas tinha aquela pedra que estava lá no túmulo de Jesus? No capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz que o anjo vem e ele tira a pedra, ele afasta a pedra do túmulo de Jesus e as testemunhas são oculares, né? Os discípulos encontram a pedra, os soldados encontram a pedra afastada. Sabe quantas toneladas tem aquela pedra? Segundo alguns historiadores, 4 toneladas, meu irmão. 4 toneladas. Veja que um anjo tem poder. Ele tem força, ele tem poder. E é claro, repito de novo, é um poder e uma força limitada, certo? Debaixo do poder maior, que é o poder de Deus, com toda certeza. São capazes, olha, só para você ter uma ideia, eles são velozes como um relâmpago. Eles são capazes, segundo algumas pesquisas meticulosas a respeito dessas características dos anjos pessoais, algo que são arrogados a eles,
Eles são tão velozes que são capazes de dar a volta ao mundo 7 vezes. 7 vezes são capazes numa velocidade de um piscar de olho. Imagine você. Você pisca o olho e um anjo dá 7 voltas ao redor do mundo. É uma velocidade, a velocidade da luz, podemos dizer assim, não é? Muito rápido. Então eles arrogam para si poderes extraordinários, né? Então isso são algumas características, certo? Agora é importante nós entendermos que algumas pessoas já perguntaram, pastor, anjo, nós temos anjo da guarda? Bem, biblicamente falando, nós não temos anjo da guarda. Por quê? Porque a Bíblia não vai dizer. Essa questão de anjo da guarda você vai encontrar muito nos livros apócrifos, nos livros que não foram canonizados. Inclusive até nome de anjos que são mencionados nos livros apócrifos, que no Antigo e nem no Novo Testamento é mencionado. Por exemplo, Rafael, Miriade, né? Quitovel, são nomes de anjos que são mencionados nos livros apócrifos que não são mencionados no Antigo nem no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Antigo, são mencionados Gabriel, o arcanjo Miguel, né? Então, se tem um outro aí, eu ainda preciso conhecer, né? Então, mas não significa que não exista outros anjos com nomes. Para você ter uma ideia, cada anjo tem o seu respectivo nome. E cada anjo possui uma característica, uma personalidade pessoal deles. Assim como eu e você. Você tem uma personalidade, eu tenho outra, né? Você tem um comportamento no seu ser, eu tenho outro. Assim os anjos também. O fato deles serem criados espíritos sem corpo não significa que eles não tenham um comportamento. Eles têm um comportamento, agora é claro, um comportamento inteligente, um comportamento temente, um comportamento santo, um comportamento voltado para a vontade de Deus. Ok? Então, mas eles têm esse comportamento também diferenciado. E cada um deles tem um nome diferente. Quer ver uma coisa? Tem anjos que não revelaram seus nomes. Lembra quando Jacó lutou no vale de Jaboque com o anjo? Jacó pergunta o nome dele e ele não diz o nome. Ele não diz o nome. Ele diz, por que quer saber meu nome? Né? Se não me falha a memória, Juízes, quando o anjo veio trazer a notícia para Zacarias que a esposa dele, que era estéril, Isabel, ia ter um filho, que era Sansão, ele não acreditou e perguntou qual era o nome do anjo. O anjo disse, se eu disser, você não vai entender o mistério desse nome. Veja que tem anjos que têm nomes alarmadores, nomes que traz consigo até a descrição da missão que Deus lhe incumbiu a eles. Segundo o idioma hebraico, ou melhor, o aramaico, né? Segundo o aramaico, os nomes que são descritos em aramaico de anjos, traz consigo na transliteração da palavra, quando você vai fazer a junção de sílabas transliterada do aramaico, você vai perceber que ele vai trazer consigo a missão daquele anjo. Se o anjo tem a missão de guardar, a transliteração do seu nome traz consigo a sua missão. Vai dizer, guarda de Israel. É um exemplo que eu estou dando. Então, são nomes alarmantes. Por isso que o anjo disse, se eu disser qual é o meu nome, ele disse a Zacarias. Né? Se eu disser, está lá em Juízes capítulo 13. Lê lá Juízes capítulo 13, você vai encontrar essa passagem. Se eu disser meu nome, você não vai entender o mistério desse nome. Tá certo? Então, tem anjos que não se revelaram os seus nomes. Já teve anjo que já chegou dizendo, eu sou Gabriel, a exemplo do que veio trazer a mensagem do nascimento de Jesus, né? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, né? O arcanjo Miguel, né? Que veio falar com Daniel, enfim. Então você vai perceber que tem anjos que não se revelaram os seus nomes, mas todo ele tem um nome e todo ele tem uma personalidade diferente, tá certo? Então nós temos aqui, já falamos sobre a personalidade dos anjos, e agora vamos falar sobre a organização dos anjos, ok? Ou seja, a hierarquia dos anjos.
hierarquia dos anjos. Vou ser bem objetivo aqui, a gente parar a nossa aula aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a hierarquia, né? A primeira patente que nós podemos colocar dos anjos aqui, vamos colocar a primeira patente aqui. Vamos chamar isso de patente, ok? O que é patente? São lugares de honra, são posições de honra que eles exercem no contexto de serviço, tá certo? No reino de Deus. Então podemos dizer que a primeira patente são os serafins. Quem são os serafins? Os serafins são aqueles que assistem diante de Deus, ok? Aqueles que assistem diante de Deus. Do grego, seraf. Seraf é uma descrição para serafim do grego. Então, serafim são anjos que assistem em volta do trono de Deus. Eles vivem durante o tempo todo. Eu não vou usar a expressão dia e noite, porque não existe noite lá no céu. Lá no céu o tempo não é o nosso tempo. O tempo lá no céu é o kairos. O nosso é o crono, né? O tempo de Deus é o kairos. Mas lá eles vivem diante do trono, arrodeando o trono do Senhor, dizendo santo, santo, santo. Na língua hebraica podemos chamar de kadosh, kadosh, kadosh. Alguns estudiosos da Bíblia e a Bíblia sistemática, a sistemática da teologia, ela vai nos ensinar que existe no mínimo 4 patentes aí. São 4 categorias de anjos. Mas existe de uma forma sistemática 9 patentes de anjo aí. E quanto mais os anjos estão próximos de Deus, quanto mais próximo, mais forte, mais poderoso esse anjo é, ok? Então, a patente mais alta são os serafins, ok? Se deriva, se deriva do hebraico, que quer dizer queimar completamente. São seres de fogo, ok? São seres que estão cheios de fogo ardente. E justamente pelo fato de estarem próximo à grandeza, à santidade de Deus. Quanto mais próximos, mais também reluzentes da glória de Deus. Então eles se caracterizam em 2 coisas, em poder e em grandeza. Quando eu falo em poder e grandeza, é porque eles são anjos enormes, ok? São anjos que são enormes. Não há uma definição do tamanho de um serafim. São enormes, ok? Essa é a conotação que eu posso dar a você de um serafim. Ele é enorme, ele é muito poderoso. Nesse sentido, por quê? Porque eles são muito próximos de Deus. A gente já falou que quanto mais o anjo é próximo de Deus, mais ele é forte, mais ele é poderoso. A segunda patente é o querubim, né? Os querubim. Querube vem de querube. Querubim, ok? Vem do termo querube. Ele tem a missão de transmitir a sabedoria, né, de Deus. E são os guardas são guardas mensageiros de Deus. Eles são guardas mensageiros dos mistérios de Deus. Que mistérios são esses? Mistérios que Deus quer preservar, mistérios que Deus quer guardar. É exemplo do Jardim do Éden. Só que tem um detalhe. Os querubim que Deus mandou para guardar a entrada do Jardim do Éden, não foi para guardar o Éden. Okay? Tem pessoas que falam que Deus colocou lá o querubim para guardar o Éden. Não foi. Deus colocou para guardar a entrada que levava à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que esses anjos chamados querubim, eles recebem o nome de anjos de sabedoria, porque eles guardam os mistérios de Deus, tá certo? Tá aí uma prova, eles estavam guardando a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá certo?
Então eles protegiam lá a árvore da vida, tá certo? Então, um detalhe importante, quando a gente vai perceber a presença e começar a explicar a presença de um querubim, de um serafim, não existe um único querubim, não. São milhões e milhões de querubins, são milhões e milhões de serafins, são milhões e milhões de arcanjos, ok? São milhões e milhões de anjos, patentes maiores e patentes menores. Só que essa classificação de patente maior e patente menor não significa que eles são eles são de valores inferiores diante de Deus. Todos eles têm o mesmo valor diante de Deus. E todos eles respeitam mutuamente um ao outro. Muito lindo isso, não é? Acho isso bacana. Então eles se respeitam. Tanto quem está em cima, como quem está embaixo no contexto de hierarquia, eles se respeitam mutuamente. Então, nós temos aqui uma terceira classe, que vem os tronos, tá certo? Um detalhe importante, tanto os serafins quanto os querubins, eles possuem asas. Só que os serafins possuem 6 asas, e os querubins possuem 4 asas, ok? 4 asas. Por que os serafins possuem 6 asas? Lembra que eu disse que eles são os que estão diante do trono de Deus? As outras 2 asas são para cobrir o rosto. 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem o seu rosto. Por quê? Porque eles estão diante do trono de Deus. E quem é que está sentado no trono? O Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, é nesse sentido que eles têm 6 asas. E o querubim tem apenas 4 asas. Ok? E são 2 anjos de porte grande, de porte maior. Ok? Muito importante entender isso. Um serafim, Deus o livre, chegar num colapso de uma terra, ser lançado numa terra é uma catástrofe que só Deus para acudir a terra, viu? É um desastre enorme. Então, graças a Deus que eles têm lá o lugarzinho deles, né? E aí, em terceiro lugar, vem os tronos. São anjos que transmitem a majestade de Deus. Okay? São chamados de sedes Dei, do latim sede de Deus. São anjos que transmitem a majestade de Deus. Eles são reluzentes, são anjos que manifestam glória, uma luz inefável, né? Eles são anjos que transmitem a glória de Deus. Esses são os anjos chamados tronos. Existem as dominações. Essas dominações são chamadas de anjos da alta nobreza, nobreza celeste. São anjos que lideram coros angelicais. São anjos de liderança. Por isso são chamados de dominações. Existem os anjos chamados potestade. São os que administram a forma como será feito as ordens de Deus. Eles são um tipo de guardiões do cumprimento das ordens de Deus. Eles protegem os anjos que vão cumprir as ordens de Deus. É como se fosse um guarda-costa, tá certo? Então, nesse sentido, eles são anjos, anjos que se denominam potestades. Existem anjos virtudes. Que anjos são esses? É o tipo de guarda das potestades. Eles vão garantir as ordens para que as ordens saiam do jeito que Deus mandou, para que nada saia contrário ao que Deus mandou. Eles zelam pelo cumprimento das ordens divinas. São anjos virtudes. E aqui eu vou citar, para finalizar nossa aula, as 3 categorias mais baixas dos anjos que nós temos, ok? Que estão mais próximas do ser humano, de nós. Primeiro, os principados são enviados aos presidentes, aos príncipes, aos reis da terra. São os guardiões dos príncipes, anjos que guardam os que estão em eminência num país, num estado, entendeu? Esses são anjos chamados principados. Existem os arcanjos, são os que entregam mensagens. Lembra do anjo que foi falar com Daniel, o arcanjo Miguel? Ele foi entregar uma mensagem do Senhor. E existe
o terceiro anjo, que é anjos que tem a função de proteger os fiéis da terra. Ou seja, são anjos chamados popularmente anjos da guarda. Mas, particularmente, como eu disse a vocês, essa questão de anjos da guarda é algo lá dos livros apócrifos. Pastor, nós não temos anjos da guarda, não? Na verdade, nós temos anjos que nos protegem na hora necessária. A gente não fica com anjo 24 horas no tornozelo da gente, não. Deus manda anjo na hora da necessidade. Quando um servo dele, um povo dele, seja no individual ou no coletivo, precisa de um socorro, Deus envia o anjo, e o anjo rapidamente, naquela velocidade que nós dizemos aqui que ele tem para socorrer a nossa vida, ok? Então, por exemplo, quando Pedro estava lá na prisão, Deus mandou quem? Mandou um anjo. A igreja estava orando, Deus mandou um anjo. Mas quando Pedro sai da prisão, o anjo desaparece de Pedro, o anjo vai embora. Pedro não encontra mais o anjo foi. E agora? Cadê o anjo da guarda de Pedro? Né? Então não existe esse negócio de anjo da guarda. Deus manda anjo quando assim necessário é. Por exemplo, quando Daniel estava na cova dos leões, Deus mandou um anjo naquela hora ali, para impedir dos leões destruírem Daniel. Então o anjo é enviado na hora da necessidade. É o que a Bíblia diz. O Senhor acampa anjo ao redor dos que o temem e os livra. Então, na hora do perigo, o anjo chega e nos livra. Ok? Queridos, Deus abençoe você. Deus me ajude você. Bons estudos. Espero que esse vídeo possa te ajudar, te abençoar. E tenha boa prova sábado, né? Segundo o nosso pastor e professor Fernando Joaquim, nós teremos avaliação de angelologia. Grande abraço. Que eu possa ter sido útil a você e te ajudado em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da bênção de Deus para você, em nome de Jesus.